Oi, gente, estou passando por aqui para conversar um pouco com você sobre autoconhecimento. O conhecimento que você tem sobre você mesmo. E você pode me perguntar, para que falar sobre autoconhecimento? Eu já sei quem eu sou. Será que você sabe que você é uma mulher de valor inestimável? Será que você sabe o conceito de valor inestimável? Deixa eu ler para você. Valor inestimável é um valor incalculável, algo que não há nada que se compare. É algo impagável, é algo precioso, excelente, raro, rico, valioso. Será que é assim que você sempre se sente? Valiosa, preciosa? Por isso que eu quero trazer esse assunto para a gente conversar um pouco mais sobre autoconhecimento. Você tem consciência do seu acervo, de todas as suas experiências, dos seus aprendizados? Fala para mim, você se conhece de verdade? E falar de autoconhecimento não é tão óbvio assim, né? Eu digo que é um ato de coragem. Olhar com verdade, com coragem, com sinceridade, com empatia, compaixão para você mesmo. Entendendo o que é que você viveu, as suas experiências, o que você aprendeu até aqui, quais são as suas potencialidades, quais são as suas limitações, e tá tudo bem. O tá tudo bem no sentido de respeitar o nível que você se encontra hoje. O nível que você está hoje não é o nível de ontem. Então, às vezes, a gente olha para o passado com uma lente de aumento e um julgo sobre experiências erradas que nós tivemos, como se fosse óbvio que a gente deveria ter agido de forma diferente. Isso talvez seja óbvio hoje para você, porque você passou por essa experiência e você sabe como agir agora, mas naquela época não era tão óbvio assim, né? Afinal de contas, falar de algo que a gente já viveu é muito mais fácil do que na hora tomar as decisões. Mas o autoconhecimento, ele ajuda você a tomar decisões. Porque muitas vezes a gente constrói um plano lindo de ideias. Eu penso sobre aquilo outro, mas não coloco em ação. Então, eu quero hoje te inspirar a falar de autoconhecimento na perspectiva do plano de ação. Não ficar só no campo das ideias, da imaginação, do planejamento, isso é ótimo. Mas não significa nada se você não colocar em ação. Então, eu quero trazer essa consciência hoje, que o plano das ideias é lindo, mas o resultado vem de um plano de ação. Eu começar a fazer. E o autoconhecimento, ele ajuda a gente a mapear, a gente olhar e dizer assim, essa área aqui é comigo, essa área aqui não é comigo. E aí eu poder delegar. Isso é autoconhecimento. E aí, autoconhecimento também é aprender a delegar. Porque eu sei aonde eu faço bem e aonde eu preciso de ajuda. Ou eu não sei fazer e tá tudo bem, você não precisa saber tudo. Mas você precisa saber mapear, delegar para que as coisas aconteçam. Lembra? Só há resultado se tiver ação. E os resultados é que garantem você avançar. Muitas coisas na sua vida você não avançou porque você não teve resultados. E aí tem um perigo. Se eu não me conheço, eu vou culpar quem? O outro. É isso mesmo. O outro, as circunstâncias, tudo. E eu não trago para mim a responsabilidade. Então, autoconhecimento gera autorresponsabilidade, responsabilidade pessoal sobre quem eu sou, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. Claro que tem coisas que eu não vou poder assumir, porque são fora do meu contexto. E aí, quando eu começo a praticar essa responsabilidade pessoal, entendendo que tem coisas que são da minha responsabilidade, mas nem todas as coisas são, que eu também preciso delegar e ajudar outras pessoas a avançarem, eu começo a me ver com outra lente, com outro olhar, com mais compaixão, com mais empatia. E aí eu posso perceber, diante desse cenário, 3 crenças que eu quero que você fique atenta. Crenças hereditárias, crenças sociais e crenças pessoais. Isso mesmo. Elas falam do seu contexto, do seu autoconhecimento. Afinal de contas, desde quando você estava no ventre da sua mãe, você já estava sendo influenciado. Você nasceu, você continuou sendo influenciado. E hoje você é uma mulher adulta. E talvez você esteja sendo influenciada por situações ou por pessoas que você nem percebe. Às vezes até por alguém que você esteja seguindo na rede social. E você se julga por isso.
E aí eu te pergunto, quais são as crenças que eu tenho alimentado nas áreas da minha vida? Eu sei que eu sou uma pessoa única, tá? Mas eu vou dividir as áreas por uma questão didática, para a gente também ser mais precisa. Vou dar um exemplo. O que eu tenho alimentado na minha área física, na minha área financeira, na minha área profissional, na minha área familiar, conjugal, talvez na minha área espiritual, na minha área emocional, na minha área intelectual, na minha área social? O que eu tenho alimentado? São crenças hereditárias? São crenças sociais ou são crenças pessoais? E aí você pode me perguntar, fala um pouco mais sobre essas crenças, Vivi, pois vamos entender. Crenças hereditárias é aquelas que vêm de geração em geração. Eu não sei se você ouviu isso, mas eu ouvi isso da minha mãe. Não diga para o seu marido quanto você ganha. Isso é uma crença que com certeza ela ouviu da mãe dela e a minha avó ouviu da minha bisavó. E aí a gente vai ver que a minha bisavó talvez tenha sido orientada pela minha tataravó e aí a história é longa. Mas essa história, essa crença, que geralmente é uma mentira, é uma desculpa para justificar algo ou uma dor ou uma falta de uma necessidade suprida. Eu não sei quem na minha história, de repente, não teve essa necessidade suprida e colocou na cabeça que não podia compartilhar nada financeiro com seu cônjuge. E aí vamos aqui na nossa sã consciência. Você é casada e você tem relações íntimas, você pode compartilhar o seu corpo, que é tão íntimo e precioso, e você não pode falar para o seu marido quanto você ganha? Que poder eu estou colocando no dinheiro que eu não coloco em mim? Só que às vezes são mentiras que a gente toma como verdades absolutas. Isso é perigoso. Perigoso demais. Eu estou te dando um exemplo de uma crença hereditária. E tem tantas outras, com certeza você lembrou agora de várias. Tem a crença também social, da sua cultura, a gente não pode negar a cultura. Lembra que dizem muito assim, brasileiro tem um jeitinho brasileiro. O que tem nesse jeitinho brasileiro? Que brasileiro trapaceia. Você é uma pessoa que trapaceia? Você é uma pessoa que rouba? Não, não é. Mas uma crença social que justifica. Brasileiro chega atrasado nos lugares. E aí você vai acreditando nessa mentira, numa situação que alguém viveu, de novo, não teve sua necessidade atendida e colocou como uma crença, como uma verdade absoluta. Só que isso é uma mentira. Brasileiro não tem jeitinho e não precisa nem ser trapaceiro, nem chegar atrasado nos lugares. Então a gente começa a perceber como a gente é contaminado por mentiras. E aí essas mentiras vão sendo infiltradas na sua vida e de repente você se pergunta, por que não está dando certo? Porque você está vivendo de mentiras. E mentiras só servem para roubar, matar e destruir. Não serve para construir nada. E aí eu quero trazer para você a terceira crença, que é a pessoal. E essa crença pessoal, ela é a mais difícil da gente detectar. Eu só consigo perceber quando eu escuto alguém falando, quando eu tenho um relacionamento com a pessoa, porque a boca dela fala do que o coração dela está cheio. E no coração dela, ali é a terra das emoções, a terra dos pensamentos, que é automaticamente dos seus comportamentos. Talvez tenha uma vozinha interna que diz assim, eu não sou boa, eu não mereço, é sempre para o outro, não é para mim. E você vive se comparando com as pessoas. Isso fala com você? Quais são as suas crenças pessoais? E geralmente você é dura. Quais são as suas crenças pessoais? E geralmente você é muito dura consigo. Faz sentido para você? Então, eu quero trazer essa explanação para você sobre autoconhecimento, sobre como você se vê, como você se percebe, sobre essas crenças que de repente estão aí infiltradas no seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas emoções, e talvez você não esteja enxergando uma luz. Então é preciso você fazer um mapeamento dessa situação. E aí quando a gente faz um mapeamento, percebendo as crenças de acordo com as áreas da nossa vida, a gente traz clareza para um caminho de ação e de mudança, entendendo que a mudança é de dentro para fora. Então, para eu mudar as crenças hereditárias, sociais, é melhor eu começar com a crença pessoal, que essa está sobre o meu controle. Eu não tenho controle sobre a crença social. Eu posso desejar não querer para mim.
Eu posso desejar não aceitar algumas crenças sociais e mudar. Ou crenças hereditárias. Você vai poder fazer alguma coisa com o que aconteceu com a sua tataravó e chegou em você? Não. O que você pode fazer é se posicionar. Perdoa o que passou e é daqui para frente. E o daqui para frente significa o que está no meu controle. São os meus pensamentos, os meus sentimentos e o meu comportamento. Então, para você começar a mudar, é você desejar, querer e tomar uma decisão de dentro para fora. Então, começa pelas crenças pessoais e acredite, tudo ao seu redor muda quando você muda. Porque quando você muda, você tem o seu autoconhecimento na palma da sua mão, sabendo quem você é, entendendo. Depois desse mapeamento, você vive a verdadeira liberdade, que gera responsabilidade, que gera o bem mais precioso, o poder de escolher.